Olá, eu sou a Tânia. Sejam muito bem-vindos ao episódio 22 do curso Biologia e Geologia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o crescimento e a regeneração dos tecidos, tendo em conta a diferenciação celular. As células apresentam um tempo de vida bastante limitado, sendo por isso necessário que estas se dividam para formar novas células, permitindo que ocorra o crescimento dos seres vivos e também a regeneração dos tecidos que os formam. A mitose garante que a partir de uma célula se vão formar duas novas células filhas, que são geneticamente idênticas à célula inicial. Seguidamente, as células filhas formadas sofrem divisões e originam novas células. O conjunto destas divisões celulares vai permitir que a partir de uma célula seja produzido um ser vivo formado por milhões de células. No entanto, mesmo depois do organismo estar formado, continuam a ocorrer divisões celulares, de forma a renovar algumas células ou reparar outras que foram danificadas. Por esta razão, conseguimos compreender que a mitose é um fenómeno essencial para a multiplicação, crescimento, renovação e para a reprodução dos organismos. A regeneração ou renovação celular é um processo muito importante para a manutenção da integridade física e funcional dos seres vivos, já que esta lhes permite recuperar partes do corpo que se gastam, que sejam perdidas ou que estejam danificadas. A regeneração celular está dividida em dois tipos principais: a regeneração fisiológica e a regeneração por substituição. A regeneração fisiológica ocorre em partes do corpo que se degradam rapidamente ou que estão continuamente a ser substituídas, como as camadas externas da pele e o pelo, no caso dos mamíferos. Já a regeneração por substituição acontece no caso de perda de partes do corpo provocadas por lesões ou acidentes e ocorre com muita frequência em plantas e seres vivos pouco complexos, como é o caso das caudas das lagartixas e as estrelas do mar quando perdem braços. O ciclo celular pode repetir-se inúmeras vezes, podendo dar origem a um organismo pluricelular. O principal processo responsável pela produção destes organismos é a fecundação. O ovo ou zigoto é a primeira célula de um organismo que é capaz de produzir células filhas que podem dar origem a células de diferentes tipos. Assim, o ovo é considerado uma célula totipotente. As primeiras divisões celulares do ovo vão produzir células indiferenciadas, pois são idênticas entre si e à célula inicial. No entanto, com sucessivos ciclos celulares, estas vão sofrer um processo de diferenciação, até se tornarem células especializadas. Cada célula especializada vai desempenhar uma função com base nas características que apresenta. Mas por que é que ocorre a diferenciação? Numa determinada altura da vida da célula, alguns fatores envolvidos na transcrição e tradução de DNA, ou estímulos provenientes de células vizinhas, vão promover a diferenciação celular. Estes fatores podem interagir com o DNA das células, ativando alguns genes e bloqueando outros. Por exemplo, uma célula muscular inicia a produção de grandes quantidades de proteínas contráteis. Ou então, no caso de células nervosas, começam a expressar genes responsáveis pela produção de neurotransmissores. Para conseguirmos perceber melhor o processo de diferenciação nos seres vivos pluricelulares, temos de primeiro conhecer as características das células responsáveis pela formação do corpo das plantas e dos animais. Estas são chamadas de células estaminais e caracterizam-se por serem células indiferenciadas, ou seja, não são especializadas, apresentam uma grande capacidade de divisão e de se diferenciar em qualquer tipo de célula, e conseguem fazer a autorrenovação, ou seja, durante a divisão celular podem produzir células filhas com funções diferentes, ocorrendo assim a divisão assimétrica. Neste caso, uma célula pode manter-se como célula estaminal e a outra sofre diferenciação. As células estaminais estão divididas em subtipos, com base na sua capacidade de diferenciação. Estas podem ser embrionárias ou adultas. As células estaminais embrionárias dividem-se em totipotentes e pluripotentes, e as adultas podem ser multipotentes. As células totipotentes têm uma capacidade de diferenciação ilimitada, pois podem originar qualquer tipo de célula de um organismo, e são capazes de desenvolver tanto os tecidos embrionários como os extraembrionários. Isto acontece, pois após a formação do blastocisto, as células passam a ser pluripotentes, não sendo capazes de terminar o desenvolvimento de um organismo sozinhas.
Com o desenvolvimento embrionário, as células estaminais tornam-se multipotentes, pois vão dar origem a células diferenciadas de tecidos e órgãos muito específicos, e por esta razão apresentam uma capacidade de diferenciação limitada. Por exemplo, as células estaminais da medula óssea vão produzir glóbulos vermelhos, mas nunca células epiteliais, da mesma maneira que as células epiteliais não produzem glóbulos vermelhos. As células estaminais também podem ser encontradas em indivíduos adultos, em tecidos onde as células têm de recorrer à renovação celular com mais frequência, como é o caso da pele, o intestino e a medula óssea. Nos tecidos adultos das plantas também se podem encontrar células indiferenciadas, e estas estão concentradas em tecidos chamados meristemas. Em biologia, as células indiferenciadas podem também ser utilizadas para a produção de tecidos, órgãos e até organismos completos geneticamente idênticos aos progenitores, a partir de uma única célula somática, ou seja, qualquer célula do ser vivo, exceto as células sexuais. Este fenómeno tem o nome de clonagem, e as células ou organismos produzidos são chamados de clones. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas e aperfeiçoadas diversas técnicas para a clonagem de células que permitem fazer a produção de tecidos muito específicos. A produção de seres vivos, utilizando este processo, levantou problemas éticos, apesar de já terem sido executadas experiências nesta área, como é o caso da ovelha Dolly. Atualmente, as formas de clonagem de tecidos mais conhecidas são a utilização de células de embriões, as células estaminais embrionárias ou células-tronco embrionárias e a utilização de células estaminais de organismos adultos ou das células que estão presentes no cordão umbilical. Mas será que podem ocorrer erros? Às vezes, durante a divisão e diferenciação celular, podem ocorrer erros que vão ter consequências muito graves para os organismos, podendo modificar as células do corpo e as suas funções. Fatores como raio-x, radioatividade, substâncias tóxicas e alguns vírus podem ser responsáveis por estas alterações. Destas alterações, a mais grave é a perda dos mecanismos de regulação celular, que resultam da alteração da expressão génica. Esta alteração pode resultar num aumento descontrolado da divisão celular ou numa redução da ação do mecanismo de apoptose, a morte celular programada. Esta divisão descontrolada resulta em aglomerados de células, também chamadas de células cancerígenas, com pouca diferenciação, que formam os tumores. Por vezes, as células de alguns tumores podem espalhar-se pelo organismo, dando origem a massas de tecido chamadas de tumores malignos. Estes são capazes de se apoderar de outros tecidos e formar novos tumores, ocorrendo assim a metastização. Os novos tumores, como também crescem de forma descontrolada, tornam-se extremamente invasivos e acabam por impossibilitar o funcionamento normal dos órgãos dos seres vivos, podendo resultar na sua morte. E ficamos aqui neste episódio. Visita o nosso Patreon para teres acesso a muitos mais vídeos destes. Até já!